gente, aqui é a Vi, tudo bem com vocês? Quanto tempo que a gente não se fala, né, mulher? Oh, meu Deus, socorro! Quanto tempo a gente não se fala, né, gente? A minha vida tá uma loucura, eu nem vou me justificar nem nada, mas eu acabei postando pra vocês um vlog que estava gravado há bastante tempo. Esse tá saindo um pouquinho mais em tempo real, porque eu fiquei com uma ressaca literária, assim, gigante, gigante. Eu custei a ler esse livro e é sobre ele que eu quero falar com vocês. Vocês já viram algumas ceninhas aí no começo que eu estava tentando ler ele, mas, gente, a vida tava muito difícil com esse livro. Eu detestei. Eu dei 2 estrelas no Scooby. Eu até escrevi uma resenha pra quem me acompanha por lá já viu. Eu não gostei desse livro. Eu achei esse livro extremamente sexista e... Bom, a história é basicamente de um casal. Temos a Ed e o Dylan. Aqui a gente acompanha o antes desse casal, ou seja, eles conhecendo, se apaixonando e ficando juntos e terminando. E o depois, é onde eles se encontram, acho que 1 ano depois, 1 ano e meio depois, ou 2. Porque eles vão a um casamento de uma amiga que eles têm em comum. E aí acontece que eles estão em carros diferentes, acabam tendo que juntar os carros e com outros amigos também. E, enfim, muitas coisas vão acontecendo ao longo dessa história. Porém, uma coisa que eu detestei foi que acontece uma questão aqui extremamente problemática e a autora trata como se a culpada fosse a mulher e a culpada dessa situação nunca é a mulher. Então, assim, a vítima, né, no caso, a vítima nunca é a culpada dessa situação. E me deixou bastante indignada, eu fui lendo aos pouquinhos, eu tava achando já que ela tava se culpando demais, tava passando por uma relação extremamente abusiva. Uma relação extremamente bizarra, que eu não achei legal. E, enfim... Achei péssima, a verdade é essa. Vou colocar pra trocar porque eu não mereço um livro desse na minha estante, sinceramente. Eu fiquei decepcionadíssima porque eu adoro a Beth. E eu achei que ela errou bastante aqui, porque em Teto pra Dois o que me fez realmente gostar dela foi a abordagem que ela dá pra situação do gaslighting com a mulher e tudo, o relacionamento abusivo dela. Então eu gostei demais disso, foi o que me fez gostar muito dela. E aí depois ela voltou com essa vibe em A Troca também, falou bastante sobre o relacionamento saudável. E aí chegou nisso daqui a garota pedindo desculpa pro cara porque ele achou que ela tava fazendo uma coisa e na verdade ela tava sendo abusada, entendeu? Então é absurdo, assim. Inclusive eu acho que isso não é um grande spoiler, mas se for, me desculpe, sério. Mas, enfim... Decepcionadíssima, gente, não gostei. Agora eu não sei o que eu vou ler, sinceramente, eu tô muito com a cabeça assim... out, pra dizer bem a verdade. Mas capaz de eu pegar algum livro mais assim... Ai, não sei, sabe? Um pouco mais levinho. Ou um pouco mais técnico, pra falar bem a verdade. Eu tô muito curiosa pra ler um livro que chegou aqui em casa esses dias. Que é este aqui, ó. Crer ou Não Crer, que é um livro do Padre Fábio de Mello com Leandro Carnal, ou seja, é um ateu defendendo que... Defendendo não, né? Expondo a opinião dele, e o Padre Fábio de Mello, que é, obviamente, crente, né? Ele crê em Deus. E, enfim, eles vão discutir aqui, óbvio que não vão chegar a nenhuma conclusão, porque isso vai de cada um. Mas eu estou bastante interessada em ler, sabe? Acho que pode ser bem legal, é super em formato de conversa, vocês estão vendo? Mas não sei se vai ser esse não, eu vou falando com vocês. E amigas, hoje é restinho de domingo por aqui e eu vou aproveitar meu tempinho antes de dormir para ler o livro que eu estou lendo. E vou comentar com vocês um pouquinho sobre ele também, já que eu estou por aqui. Gente, eu estou lendo então um livro que é chamado Crer ou Não Crer,
Uma conversa sem rodeios entre um historiador ateu e um padre católico. Este livro aqui é de autoria do padre Fábio de Mello e também do Leandro Carnal. Essa aqui é a capa dele, vocês estão conseguindo ver bem, né? Bom, esse livro, na verdade, eu peguei de indicação de uma das minhas alunas. Ela falou super bem desse livro, falou que é interessante, enfim. E é um livro inconclusivo, né? Não sei se eu já falei isso, mas é inconclusivo, óbvio. Cada pessoa tem a sua fé, tem a sua crença. E tem pessoas que creem e tem pessoas que não creem. E tá tudo bem, sabe? Então, acho que o legal vai ser realmente acompanhar essa discussão que a gente tem por aqui. E eu já comecei o livro. Ele é em formato, como eu mostrei a vocês, de falas, né? Então é uma conversa. Eu não sei se é exatamente uma conversa ou se foi um outro tipo de abordagem que eles usaram para fazer este livro aqui, né? Para redigir. Mas estou gostando bastante. Por enquanto, eu estou ouvindo bastante a opinião do padre Fábio. Agora a gente vai mudar um pouquinho de figura, porque o padre Fábio jogou uma pergunta pro Carnal falando sobre o pensamento que as pessoas têm de que Deus tem que obedecer. Não obedecer, né? Mas Deus só é bom quando ele faz o que as pessoas querem. No sentido de, tipo, eu quero um emprego, tô pedindo pra continuar no meu emprego e sou demitido. Então aí nesse sentido, Deus, não fez o que eu queria, então ele não é tão bom quanto eu imaginei, sabe? Enfim, esse tipo de perspectiva. Que é totalmente pessoal, né? Tem pessoas que acreditam que seja assim, mas o ideal é a gente lembrar que Deus sempre faz aquilo que Ele espera e que Ele pensa por nós, né? A gente tem que pedir sempre o discernimento e que Ele saiba o que Ele tá fazendo com a nossa vida. Mas enfim, aí a gente tá lendo isso aqui, eu estou muito empolgada com essa leitura. A minha cadelinha tentando subir. Vem, Amélia. Gente, vê se eu aguento, olha lá, ó. E deitou. Não sei nem se estou conseguindo ver. E deitou. Mas, bom, nem sempre a gente tem esse discernimento, né? E tá sendo bem interessante, gente, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho religião. Eu tenho algumas questões envolvidas com essa parte mais de religiosidade, de espiritualidade, que eu ainda preciso amadurecer, eu ainda preciso pensar sobre isso. Eu acho que a gente passa a nossa vida inteira falando sobre isso e essa nossa vida inteira a gente fica sem entender. Acho que é algo que a gente só vai ter certeza mesmo quando a gente morrer e a gente perceber o que acontece do outro lado, né? O nosso corpo físico se for. Mas, enfim, eu acho que é algo que vale a pena discutir e estudar sobre, eu acho interessante, eu gosto sempre de aprender, e é por isso que eu tô lendo este livro aqui. Me contem aqui embaixo se vocês já leram algo do tipo, eu já li alguns livros sobre espiritismo, agora tem esse, né, que tem relação entre o cristianismo, o ateísmo, enfim, ou a crença em Deus e o ateísmo, talvez, enfim, não sei dizer. Mas se vocês tiverem alguma indicação também que seja legal, deixa aqui embaixo, porque eu gosto sempre de indicações novas, tá? Bom, vou aproveitar esse domingo então pra ler mais um pouquinho. E quando tiver algo legal pra contar pra vocês, eu volto. Gente, tudo bem? Eu vim falar um pouquinho com vocês sobre os livros que eu estou lendo, que são estes dois aqui. Dá uma atualizada, né? Eu falei bastante sobre esse aqui já, mas eu quero atualizar vocês. Eu estou lendo esse livro já tem alguns dias. O óculos de vocês também fica sujo do nada, socorro. Mas eu já tô lendo ele já tem alguns dias. E nem se fale sobre os segredos da mente milionária. Eu tô lendo ele há muito mais tempo. Mas eu acho que eu já comentei com vocês que o livro Os Segredos da Mente Milionária, ele é um livro muito prático. Então ele traz alguns exercícios, algumas indagações e provocações que é interessante a gente tirar um tempinho pra gente tentar entendê-las e colocá-las na nossa vida. Por exemplo, você tem alguma crença em relação a dinheiro? Eu não vou simplesmente virar e falar assim, não tenho, óbvio. Eu gosto de refletir sobre. Então isso acaba demandando mais tempo do que o livro normal demandaria, sabe? Né, Belinha? E aí eu estou lendo este livro aqui então, e eu estou na página 58. Eu estou no Arquivo de Riqueza número 4. Eu vou ler mais um pouquinho dele. Mas por enquanto eu posso dizer pra vocês que está sendo bem legal sim a leitura, eu estou aprendendo muita coisa e eu estou vendo como que lidar com dinheiro é algo que a gente sempre deve saber, a gente sempre deve aprender. Não é algo que a gente precisa
Que quer dizer que a gente não precisa aprender, que a gente simplesmente tem que lidar com ele e pronto. Não, é algo que precisa ser estudado, a gente precisa definir nossas prioridades e entender que todo o nosso passado, todo o nosso background, assim como família, como pessoa, influencia na maneira como a gente lida com dinheiro. E essa é a diferença entre as pessoas milionárias e quem não é, tá? E bom, tô lendo este livro aqui, vou ler mais um pouquinho. Eu estou marcando ele bastante, olha só. Eu gosto de fazer dessa forma, principalmente um livro assim, que é um livro que eu quero ter para sempre por perto, que é um livro bastante de consulta, então eu estou lendo com bastante atenção. Por outro lado, eu também estou lendo este livro aqui, que é o Crer ou Não Crer, uma conversa sem rodeios entre um historiador ateu, que é o Karnal, e um padre católico, que é o padre Fábio de Mello. Não sei se vocês conhecem esse historiador, né, o Leandro Carnal, ele é bem famosinho, pesquisem aí, vão encontrar várias palestras sobre ele, e o padre Fábio de padre Fábio de Mello também é bastante famoso. Então, deem um Google aí, são pessoas extremamente famosas, tem foto deles aqui, inclusive, vocês já devem ter visto eles em algum lugar. Mas a questão é que, como eu disse a vocês já nesse vlog, esse livro aqui vai ser uma conversa entre os dois, de perspectivas diferentes acerca de Deus, religião e a sociedade em geral. Então é bastante interessante. Eu estou praticamente na metade, gente. Eu estou na página 86. Eu estou no que eles chamam de parte 4, que é essa aqui. E essas partes são meio que as perguntas guiadas que são feitas a eles para incitar as discussões que vão dar origem a este livro. Eu não sei quantas partes são, porque nós não temos sumário aqui na... Temos sim, mentira da tia. Falei mentira, perdoa. Temos sim um sumário e aqui tá falando que são 7 partes. Só que uma coisa que eu achei muito interessante é porque eu sou uma pessoa que eu não tenho religião, pessoal. E aí, muitas vezes, enquanto eles iam discutindo, né, o ponto de vista deles, eles usavam termos e citações bíblicas que eu, Virgínia, nem sempre conseguia entender. Daí eu achei bem legal que aqui no final eles vão trazer um glossário, olha só. Então, nesse glossário vão ter várias palavras, nomes de livros, enfim, teologias que eu não conheço, por exemplo, eles usam bastante o farisaísmo, essa palavra aqui, ó. Farisaísmo, que eu, Virgínia, não sabia o que era. Eu tinha a noção de que vinha talvez de fariseus, mas eu não entendi o que aquela ideia queria dizer. Daí aqui a gente consegue ter uma definição, né, e tal, enfim. Enriquece a leitura. E além disso, além desse glossário, eles também têm um glossário de nomes. Então aqui, por exemplo, eles falam sobre o Allan Kardec. Eu sei quem é Allan Kardec, mas se você não soubesse, você podia vir aqui ao final e procurado sobre o nome dele, que tem uma breve explicação aqui, uma breve biografia de cada um. Então, é legal demais, eu estou gostando bastante. E eu até postei nos meus melhores amigos no Instagram, que tem coisas que a gente não pode postar, né, pra todo mundo, principalmente no tempo que a gente está vivendo, que é um tempo de bastante efervescência política. Daí, eles têm várias sacadas, e assim, o Leandro Carnal, às vezes ele dá umas rebatidas no Fábio de Mello, e o Fábio de Mello a mesma coisa, eles põem o fogo no parquinho, sabe? Que às vezes fica até engraçado. É bizarro, tem uma frase que eles colocaram, que foi a que eu postei até nos meus melhores amigos no Instagram, que um dos dois, eu não me lembro quem que foi, um dos dois falou que... Cadê? O Karnal, ele disse o seguinte, que quando um imbecil se acha solitário, ele sai à rua e encontra outro idiota. Como ele não tá mais sozinho, ele passa a se ver como maioria. Então, assim, tem coisas que eles falam que são muito legais e discutem exatamente o período que a gente tá vivendo. Esse livro foi indicação de uma aluna, na verdade. Eu amo que a gente pode compartilhar leituras e tudo. E eu estou gostando bastante. Eu também vou ler um pouquinho. Eu não sei, sabe? Eu quero muito ler esse livro, mas na hora que eu olho pra isso, eu falo, meu Deus, eu quero ler mais. É o primeiro livro que eu leio, tanto do Fábio de Mello quanto do Karnal. Então eu tô gostando bastante dessa junção dos dois. É isso, agora eu vou ler mais um pouquinho. A gente se fala daqui a pouco.
Estou arrumando aqui a minha estante porque eu tinha colocado na frente vários livros de coleções que eu não tenho completa ainda. Tipo assim, faltou o primeiro, então não tem como eu ler, sabe? Aí eu tava perdendo os livros que estavam atrás e eu não tava conseguindo ver o que eu tinha pra ler. Daí eu ficava tipo, poxa, mas eu não quero ler tal autor agora, porque eu não tenho o número 1 e tal, enfim. E aí eu decidi trocar de lugar, é o que eu tô fazendo aqui agora, enquanto eu converso com vocês. Gente, eu terminei a leitura de Crer ou Não Crer. Foi um livro muito legal, muito, muito legal. Isso aqui eu acho que eu vou até jogar fora, porque já deu isso aqui. Mas foi um livro ótimo, eu gostei bastante. A única ressalva que eu tenho é que é um livro sem conclusão. Que não é uma coisa exatamente ruim, é uma coisa comigo mesma. A gente não tem uma conclusão aqui sobre crer ou não crer. A gente conversa bastante sobre o exercício da fé, assim, não só em algo ou alguma entidade, mas ter fé em alguma coisa pela importância de se ter fé, sabe? Não exatamente pela existência ou não existência de algo. Então isso é muito interessante. Eu recomendo esse livro para qualquer pessoa, assim, cristão e não cristão, que esteja aberto para conversar com pessoas de cabeças diferentes e com ideias diferentes. É bastante legal, me engrandeça bastante no sentido de que tenho várias coisas diferentes agora para usar como, sei lá, bagagem de vida mesmo, sabe? A gente tem um monte de histórias de filósofos diferentes sendo discutidas aqui, bastante pessoas diferentes, e isso foi muito legal, então por isso eu recomendo bastante esse livro. E agora eu tô aqui fazendo uma escolha de qual livro eu devo ler. Eu não sei, eu tô meio perdida. Eu não sei se eu pego um livro que eu quero muito ler, de autoras que eu quero muito ler, porque eu li esse aqui, né? E eu fiquei decepcionada, daí eu fiquei um pouco tipo, será que eu leio outro de uma autora grande e tal, que eu gosto muito? Eu pego outro mais, assim, escondido, que eu não conheço tanto. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu tenho algumas opções aqui, mas eu vou mostrar pra vocês no próximo vlog. Então, se você gostou desse aqui, não deixe de se inscrever aqui no canal, de usar o meu link pra comprar livros, tá? E outras coisas também da Amazon, se você quiser. Tá tudo aqui embaixo no box de descrição. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!